Amigos, aqui é Paulo Blá, trago o abraço do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista. Que a paz do meigo nazareno do Mestre e amado Jesus nos envolva agora e sempre. Vamos orar. Querido e amado Jesus, nos envolva nesse momento de estudo, de reflexão, que ao trazermos a Tua mensagem, possamos fazer a reflexão necessária para as nossas vidas, para que possamos realmente, Senhor, engrossarmos fileiras em Tua direção. Sê conosco, Senhor, enviando Teus bondosos mensageiros para que possamos ter a palavra certa e vibrarmos e nos unirmos para emitirmos o que há de melhor para toda essa região, para todos os que precisam. E quem tem o nome Jesus, em nome desses amigos espirituais que já estão conosco, mas que acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e reflexão de hoje. Graças a Deus. O nosso tema é um tema bem atual, sempre interessante, e nós observamos que a cada estudo, que a cada oportunidade que temos de refletirmos, aprendemos sempre um pouquinho mais. Mesmo que já tenhamos visto a temática, já tenhamos lido, já tenhamos feito reflexões. A cada novo trabalho que reiniciamos, mesmo com o mesmo conteúdo, adquirimos uma nova visão sobre o mesmo ponto, porque sempre alcançamos algo mais. Durante um tempo ao outro, nós temos experiências, temos aprendizados, então tudo isso é muito importante para todos nós. O nosso tema é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, com o subtema Retribuir o mal com o bem. O itens é de 1 a 4. Nós começamos a observar que Allan Kardec separa dois itens, na verdade, para que a gente possa refletir. E isso é importante dentro de um contexto que nós vamos analisar daqui a pouco. Por isso que é importante essa leitura que nós vamos fazer agora e a atenção dentro das colocações do próprio Mestre, que nós encontramos em Mateus. E diz assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Esse item nós encontramos em Mateus, precisamente no capítulo 5, para quem gosta de pesquisa e vai ver depois, né? O versículo 43 a 47. Tem mais uma colocaçãozinha. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A segunda colocação, também que tem a ver muito com a primeira, e que na luz da doutrina espírita isso é elucidado, diz assim: se somente amardes os que vos amam, aqui já é Lucas, né? Que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida?
Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o Senhor vosso Deus. Lucas. E nós observamos que essas colocações são interessantes dentro do contexto, né? Tem uma colocação, antes de eu entrar nos esclarecimentos da doutrina, que está a partir do item 3, tem uma colocação muito interessante, são os efeitos dessas palavras naquela época. Era um período difícil, em que nós encontramos o olho por olho, dente por dente. As colocações a nível de vingança, de rebate, pagar com a mesma moeda, eram culturais. Então, na verdade, né, só amar aqueles que vos amam, né, era comum. Inclusive, era descrito como uma coisa natural. Nós observamos, numa das pesquisas que fizemos, e também no Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, eu ia citar isso depois, mas essa colocação vem bem a calhar com o contexto da época, o contexto cultural dos judeus. Então, na verdade, às vezes nós não compreendemos ou ficamos assim, qual é o efeito disso? Para hoje tem um significado, mas para a época tem um outro. Olha o que diz aqui uma pesquisa sobre essa colocação da época, como é que era, para a gente poder se localizar, né, dentro de um contexto. Aqui, ó, incapazes de compreender que todos os homens pertençam a que raça pertenceram, né? Pertençam a que raça pertencerem, são irmãos, filhos de um único pai. Moisés teve que ensinar aos seus tutelados a amarem pelo menos os de sua tribo ou de sua família. Então, era uma característica didática mesmo que se aprendia. Temos que amar pelo menos os de nossa tribo. Eram 12 tribos e haviam aquelas coisas, entre eles guerras e contradições e até ódio. Então, pelo menos, amar os de nossa tribo e os de nossa família. Então, era um contexto real. Então, a gente observa que Jesus dilata o ensinamento de Moisés, ensinando-nos que até mesmo o nosso próprio inimigo é nosso próximo, pois é nosso irmão em Deus. Depois eu volto aqui no Eliseu Rigonati, que tem uma colocação muito boa, né? Ou seja, o livro O Evangelho dos Humildes, eu sempre divulgo, na verdade, é o mesmo Evangelho de Mateus, comentado versículo por versículo, à luz da doutrina espírita. E aqui nós observamos os efeitos dessa palavra para aquela época, em que era comum odiar o inimigo, em que era comum, né, perseguir e revidar, olho por olho, dente por dente, aquela coisa muito séria, porque era cultural. Ele aprendia isso, os indivíduos aprendiam isso desde o berço. Então nós começamos a observar que vem de repente Jesus e diz para amar os inimigos, retribuir o mal com o bem. Perceber a colocação para a época? Se hoje é problemático, imagine naquela época a repercussão que teve, né? Porque estava contrariando
os próprios ensinamentos de Moisés, os próprios ensinamentos das leis e da religião que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, nós detectamos que é algo que tem que ser trabalhado, né? Olha só o que diz mais à frente. Agora entramos no aspecto da doutrina, né? Se amar o próximo é uma caridade, amar o inimigo é sublime, pois é uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Há todo um contexto de trabalho em cima de uma simples frase. Por quê? Porque nós trazemos do nosso passado resquícios em que transgredimos as leis de Deus. E a proposta do Cristo não é continuar como os mesmos ranços do passado, né? A proposta do Cristo é da mudança. Como dizem aí, né, as síndromes que o pessoal trabalha, eu coloquei algumas aqui, né, o pessoal chama de a síndrome da Gabriela, né, que foi muito comum, divulgado, e um expositor usou certa feita, né, aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, tudo bem, mas eu não tenho que morrer assim. A proposta do Cristo é da mudança. O fato de eu ser assim, ter esse impulso dentro de mim do ódio, da vingança, de devolver de forma pior aquele que me fez mal, a proposta é acabar com isso. Então a proposta é de um mundo melhor e de um mundo mais fraterno, de um mundo mais irmão. Então, na verdade, tem a ver, quando se diz, né, é uma vitória contra o egoísmo e o orgulho. O que me agrediu, que passa a ser meu inimigo, é um orgulho ferido, né? Porque ele complicou os meus conceitos, e são esses conceitos que a proposta do Evangelho nos traz e nos indica, né, nos dá boa dica para a transformação. Tem uma colocação interessante que também, aí, alguém que está nos ouvindo agora, nos vendo agora, pode dizer assim, ué, mas como é que eu vou amar o inimigo? Também não podemos ser hipócritas. Kardec sabia disso e coloca aqui, sob a inspiração dos amigos espirituais. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o inimigo a ternura que dispensa a um irmão e a um amigo. Interessante. A ternura pressupõe confiança. Como é que eu vou ter ternura e amor a alguém que eu não tenho confiança? Alguém que eu sei que quer o meu mal, que vai aproveitar uma oportunidade para me prejudicar. Como é que eu vou ter esse amor e essa confiança, essa ternura, né? Se eu não tenho, a pessoa não te dá créditos para isso, é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Então, é um trabalho muito íntimo, porque, na verdade, nós estamos aí desconstruindo toda uma estrutura, todo um arquétipo antigo que está lá ainda, lá nos nossos íntimos, como diz o Jorge Andréa, né? Nas características íntimas, perispirituais, espirituais. E você agora, numa nova existência, diante de um conhecimento e de oportunidade de esclarecimento, tem que quebrar isso e construir de novo. E isso eu estou me referindo ao passado. Tem ainda as construções dessa existência em que nós aprendemos, às vezes no próprio lar, dependendo da criação, da educação, como nós já vimos, né? Aquela coisa do revidar. Fez contigo, faz pior. Isso é uma realidade. Então nós observamos que, como é que é? Os contextos, né? A coisa da antiga, né? Se chegar em casa chorando, ainda vai apanhar. Fez contigo, faz pior com ele. E isso é um aspecto cultural. Aí o indivíduo cresce com essas ideias e um dia ele adentra uma casa espírita, tem contato
com a doutrina espírita, uma lição dessa, como a de hoje. E ele fica numa situação difícil, porque ele está com toda uma estrutura contrária. Então ele vai ter que parar, desconstruir, olha o trabalho, para construir de novo dentro dessa visão do trabalho em si. Não dá para ser o hipócrita em si, né? Allan Kardec, eu separei um item aqui muito interessante, porque Allan Kardec cita essa parte da hipocrisia que não pode ter, né? Mas depois, Allan Kardec, pela segunda vez, mas de uma forma didática, ele usa da ciência para explicar a diversidade das maneiras de sentir. E ele usa a parte da ciência como ele fala dos fluidos. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei da física. E aí entra o aspecto científico. Sempre retratamos isso com muito carinho, porque o Evangelho é o mesmo, como estamos vendo aqui, Mateus e Lucas. E qual a diferença com a doutrina espírita? A diferença está que a doutrina espírita aborda a mesma passagem do Cristo, com as mesmas palavras, mas com uma ótica diferente. É como se tivesse o óculos, né? Então, a visão era uma, você bota o óculos do Espiritismo e você passa a observar a mesma passagem numa ótica científica da ciência, as energias, as vibrações, as irradiações, os efeitos, por uma outra ótica filosófica. Por que estou aqui? Para que isso serve? Para onde vou? Qual o objetivo? É uma filosofia com repercussão religiosa. E nós observamos isso como esse ponto aqui agora. Kardec fez a abordagem, a primeira, falando da hipocrisia, que a ternura pressupõe confiança. Como é que eu vou confiar no indivíduo que é um inimigo? Como é que eu vou ter amor? Não posso ter o mesmo amor para o inimigo que eu tenho para um amigo e para um irmão. Não tem jeito, né? Então, primeira colocação. Segunda, a coisa da energia. E ele diz que chega a ser uma lei da física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, agora é ciência. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, causa mal-estar. É aquela vibração ruim que, ao ser detectada pelo organismo, ela causa um detrimento, alguma coisa de doentia mesmo, né? Então a pessoa fica mal. Então, são as vibrações ruins. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. São as vibrações de paz, de prece, de amor, de carinho, que nós observamos, que são importantes também para podermos trabalhar. Daí a diferença das sensações. Elas são tão grandes que o pensamento primeiro que nós falamos do malévolo chega a impregnar as coisas. Chega a ser realmente, fica e ruim. E quem é mais sensitivo, percebe, sente, opa, tem alguma coisa estranha aqui. A mesma coisa ocorre com o pensamento benévolo, que faz bem. São pessoas que irradiam naturalmente as coisas boas, né? E por isso que ele cita, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, isto é ciência. E é comprovado. E temos equipamentos. E nós sabemos que isso é... Principalmente no finalzinho do livro, né, o livro do Evangelho, quando fala do pensamento, o poder, a eficácia da prece. O poder da prece. E não fica restrito ao espiritismo. Nós observamos livros que não são considerados espíritas, mas que apresentam um poder fora de série. Né? O doutor Vincent Peale, né? Com o poder do pensamento positivo. Ele tem um livro fora de série, um dos livros mais vendidos no mundo.
Claro, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia, né? Com certeza. Mas foi um dos livros mais... O poder do pensamento positivo. E se você pegar o livro e for resumir o livro se resume em duas coisas. Confiança em Deus, né? E prece, pensamento positivo. Confiança em Deus e pensamento positivo. Né? Então, o Dr. Norman Van Santil, ele demonstra nesse livro que através da confiança em Deus e do pensamento positivo, você transforma. O livro teve um impacto tão grande que ele recebeu cartas do mundo todo. E depois ele publicou o outro livro, né? O valor do pensamento positivo, que na verdade é uma coletânea de cartas e de exemplos, de histórias que ele recolheu, né, do mundo todo, depois que pessoas leram doenças incuráveis, falências de empresas, situações tristes. A pessoa lê o livro e dentro daquele segmento, e Kardec apresenta isso, quer dizer, para nós não é novidade, né? Eu vou ler um outro livro, não, está aqui. A colocação do pensamento benévolo que irradia, que transforma. E aqui continua, né, dentro dessa colocação. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferenças alguma entre ele e os inimigos. Né? Seria difícil colocar em prática, mas é um trabalho. Então, dentro é uma proposta. Então, há alguma coisa a ser trabalhada, né? E ali nós observamos. Não satisfeito, eu achei interessante, não satisfeito, Allan Kardec, pela terceira vez, ele aborda a mesma temática, né? Dizendo assim, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Ali nós observamos que, para quem faz a análise, Allan Kardec está pegando várias formas de se fazer entendido, porque a temática é delicada e é difícil. Então, pela terceira vez, Allan Kardec aborda com um ângulo diferenciado, né? A primeira visão filosófica, a segunda científica e agora uma abordagem geral. E nós encontramos uma coisa muito interessante que ele vem agora, né? Eu gosto desse aí, né? Aí, depois dessas três colocações de ângulos diferentes do mesmo tema, né? Amar os inimigos e fazer o bem, retribuir o mal com o bem. Aí o que acontece? Ele faz um tipo de conclusão. E realmente, né, o tempo vai passando, a gente observa que é o momento da conclusão. Só que ele não faz de uma forma curta. Ele apresenta, eu separei aqui, ele apresenta em 8 itens. Allan Kardec apresenta em 8 itens as colocações aqui que nós observamos. E tem mais um negocinho lá no final. Ó. Amar os inimigos, já está o primeiro item, né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É o primeiro item. Então, nós observamos que amar o inimigo, ou como alguns pesquisadores dizem, né, que na tradução, o amar aí é amar menos, né? Você não vai amar como ama um amigo, mas aí, olha a colocação muito, né? Só o fato de você não odiar, né? Não guardar rancor, lembrou do indivíduo, lembrou da pessoa, né? Não desejou mal, você já está aí a um grande passo. Isso é amar o inimigo. Já é um grande passo, que antes você teria outras manifestações. E às vezes até prejudicando a si próprio. Quando se joga lama em alguém, você é o primeiro a se sujar. Então nós observamos o outro item aqui, que é importante, né? Não ter desejo de vingança. Ó. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Não. Eu já perdoei. Né? A gente ouve isso por aí sobre o perdão. Eu já perdoei. Mas Deus é Pai. Ele vai pagar.
Eu não entendi nada, não perdoa nada, né? Então, perdoar de coração. E continua, né? É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Surgiu uma situação de se reconciliar? Reconcilia-se, né? Claro, com os cuidados naturais, que a vida da pessoa é problemática, ou as situações, por aí são muitas das histórias que nós conhecemos, né? Tem ainda o outro, né? É desejar-lhe o bem e não o mal. Isso aí praticamente está no primeiro item, mas que Deus o abençoe e a nós não desampare. E cada um segue o seu caminho. Isso é importante para a gente poder experimentar, né? É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. De repente ele passou numa prova, conseguiu alguma coisa, que Deus o abençoe. Eu não vou ficar triste ou chateado, porque o meu inimigo está conseguindo coisas na vida, né? É socorrê-lo em se apresentando ocasião, né? Olha, e agora? Socorra. Mas ele, socorra, faça a sua parte, né? Quer por palavras, quer por atos, né? Sem fazer nada que o possa prejudicar. É finalmente retribuir, aí entramos no nosso tema, retribuir o mal com o bem, sem a intenção de o humilhar, que assim procede, preenche as condições do mandamento amai os inimigos. E ali numa colocação final, que já é o item 4, Allan Kardec cita um fechamento aqui muito interessante, né? Para os espíritas, para o espírito, eu separei aqui uma colocação para fechar, né? Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Por que aquele indivíduo tem uma ojeriza, tem uma repulsa em relação a mim, ou eu com ele? Temos algo. Por que nós estamos nos reencontrando? Olha só a coisa da doutrina espírita, a reencarnação, como a gente vai ver agora, né? Sabe que nesta existência todos nós sabemos que vamos topar com indivíduos que de repente vamos ter simpatia ou antipatia. Olha aí a simpatia ou antipatia gratuita. Ou dos outros conosco. Pessoas que ao nos olhar não foi com a nossa cara, e aí no dito popular eles dizem, né, meu santo não foi com dele, né? Então a gente, opa, então vamos ver isso aí. Por quê? O que houve? Uma nova existência, uma nova oportunidade, né? Não se queixar das provas, tampouco deve queixar-se dos que servem de instrumento para que a gente observa aí que esse indivíduo é um instrumento para que a gente possa colocar em prática a paciência e a resignação. Então, nós observamos que dentro desse contexto, né, não devemos nos queixar. E dentro de um último item, de um último parágrafo, cita Allan Kardec: o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera o seu inferior. Seja reto, tenha uma vida reta. Né? Muito interessante, porque nós estudamos isso, né? No estudo da mediunidade do Martins Peralva, nós vimos isso dentro de um contexto de trabalho, e que Martins Peralva e os amigos espirituais nos alertam sempre dentro de uma bondade com todos. Né? É uma forma de nos protegermos vibratoriamente. Bondade com todos. Consciência reta. Tenha consciência de estar fazendo o seu melhor e o correto. Estudo e trabalho é o que estamos fazendo agora. Então, para o trabalho, né, isso aqui é uma proteção, é uma forma de proteção no caso de uma pessoa que estava sendo obsediada, né, que tinha lá um inimigo, que era espírito, e que estava precisamente, é o capítulo 21 do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Né? Compreensão e tolerância da situação que está ocorrendo. E, por último, oração sincera e serviço aos semelhantes, inclusive a esse companheiro que está, nesse momento, se apresentando como nosso inimigo.
Muito boas as reflexões, e dentro desse agradecimento vamos orar dizendo assim: Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão que estamos tendo. Que possamos colocar em prática a tua mensagem do teu evangelho no nosso dia a dia, vibrando, sendo partícipe de um mundo melhor e de um mundo mais feliz. Que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre. Graças a Deus e obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus.